Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda parte de Resoluções de Ano Novo. Agora que você já sabe como eu conheci o Rio de Copas e como eu me apaixonei por ele, eu vou te contar a segunda parte desse relacionamento, a parte não tão feliz. Eu não sei se você vai precisar, mas eu acho que eu já te sugiro deixar aí do lado alguns lencinhos de papel, porque o que vem por aí é chumbo grosso, como diria a mamãe. Então pega mais uma vez o seu copo de coca, pega a sua xícara de café e os seus lencinhos de papel, caso você ache que vai precisar, e vem ouvir comigo a segunda parte dessa história. Gente, honestamente, eu não aguentava mais Arraial da Ajuda, eu não aguentava mais Trancoso, eu queria voltar pra casa. Na verdade, eu não queria voltar pra casa, eu precisava voltar pra casa. Eu acordei todos os dias naquela viagem, feliz porque era menos um dia naquele lugar e um dia mais próximo de ver o Rei de Copas. E a culpa não era da Bahia, não era do lugar, não era da praia, não era das pessoas, mas era desse sentimento que crescia e que parecia tomar conta de mim e de todas as minhas decisões. Eu nunca mais acordei tão feliz de manhã quanto eu acordei naquele dia 3 de janeiro, sabendo que eu ia direto para o aeroporto e voltar para BH. Eu tava ansioso por dois motivos. Primeiro, porque obviamente eu ia ver o Rei de Copas de novo em algum momento, e segundo, porque eu tinha uma rotina completamente nova para descobrir. Eu precisava colocar as minhas coisas no lugar, eu precisava entender o novo bairro que eu ia morar, eu precisava entender como que ia ser essa convivência, como que iam ser essas pessoas que eu ia dividir apartamento. Afinal de contas, eu estava saindo de uma convivência em que eu dividia com uma pessoa para voltar a dividir com mais de 3 pessoas, né? E numa configuração que eu não conhecia, eu não tinha muitas referências daquelas pessoas ali, a não ser uma conversa de 15 minutos que a gente teve quando eu decidi que eu ia ficar com um quarto naquele apartamento no bairro Santo Antônio. Quando eu voltei, a gente não se encontrou de imediato, porque o Rio de Copas ele estava muito corrido com coisas no trabalho. Eu também precisava de um tempo para arrumar as coisas em casa, embora para mim não fosse problema nenhum que ele fosse lá com tudo de pernas pro ar, mas a gente entendeu que seria melhor a gente encontrar na sexta-feira. Então assim aconteceu. Na sexta eu estava trabalhando também, no dia 3 assim que eu voltei. Na verdade, no dia 4 eu já voltei a trabalhar, não estava de férias, né? Eu tinha pego só alguns dias ali do recesso de ano novo. E aí a gente encontrou de novo na sexta-feira. Foi muito legal esse nosso encontro, porque ele tinha de novo mudado um pouco o visual, tinha cortado o cabelo, enfim. Uma curiosidade engraçada sobre esse dia é que essa sexta-feira era exatamente o dia em que a gente completava um mês ficando ali, né? Ou melhor, um mês que a gente começou a conversar e entendeu que a gente queria se conhecer um pouco mais. Então, eu tava muito feliz com tudo aquilo. Eu lembro também que, assim como em todo início de ano, desde que eu tenho 18 anos, eu tava completamente quebrado, no vermelho, sem grana. Então, não podia nem pensar em fazer algo muito especial. Ia ter que ser um date em casa mesmo, porque eu não tava podendo gastar. Inclusive, quero agradecer ao meu amigo Harrison mais uma vez, porque dentro do avião, em Porto Seguro ainda, eu falei, amigo, preciso que você me empreste aí uma quantia, entendeu? Para pagar em suaves prestações, porque estou quebrada. E ele me emprestou e assim eu consegui passar por mais essa turbulência no início de 2022. Amigo, você é tudo. Eu sei que você tá ouvindo agora, então eu tenho que te agradecer por você ter quebrado esse galho imenso. Voltando então para a história, ele pediu um sushi pra gente comemorar esses primeiros 30 dias juntos. A gente foi ver um filme lá no quarto, ele dormiu lá em casa. Foi um dia como outro qualquer na nossa rotina, mas com esse significado maior de completar os primeiros 30 dias ali e de ser o início do ano, e ser a primeira vez que eu via ele depois da construção da nossa lista de resoluções de ano novo. Eu lembro que no outro dia, no sábado, a gente acordou e foi malhar junto, bem casalzinho fit, e pra mim aquilo foi o máximo, né? Tal qual gays padrão, estávamos tendo um date na academia, ajudando um ou outro ali a pegar, a carregar peso, corrigindo postura, corrigindo execução de exercício, aquela vibe bem gays acordam cedo e vão malhar. Quando parecia que estava tudo bem, um menino que eu conheço há algum tempo, ele era instrutor lá nessa academia e eu lembro dele olhar pra mim e perguntar de onde eu conhecia o Rei de Copas. E aí eu falei que a gente tava ficando e tal, inclusive super empolgado. Ele não conseguiu muito disfarçar uma expressão de preocupação no olhar. Eu não entendi muito bem o que aquilo significava. Não quis aprofundar também, porque como toda pessoa apaixonada, a última coisa que a gente quer é encarar a realidade sobre o que a gente tá vivendo. A gente quer ficar preso
preso na ilusão. E aquela era, de fato, a primeira reação estranha que eu presenciava ao falar que eu estava com ele, assim. Não trouxe aquilo como uma questão, não falei sobre isso com ele. A vida seguiu normalmente, eles se cumprimentaram e tal. Eles tinham alguns amigos em comum, eu não sabia, né? Mas Belo Horizonte é esse ovo, quando você menos imagina, você tá pegando alguém que conhece alguém que é o melhor amigo do seu melhor amigo. Então, não me surpreendeu muito também nesse sentido. Depois desse treino no sábado e já endorfinado, assim, a gente saiu da academia, era mais ou menos umas meio-dia e meia, 1 hora por aí, e a gente passou num restaurante que tinha lá perto de casa. Era um restaurante desses self-service, assim, bem baratinho, comida simples, mas parecia bem saborosa. A gente decidiu almoçar lá mesmo, porque eu também não tinha feito comida, não tinha nada pronto, e se a gente fosse pedir no iFood seria mais caro, então a gente ficou por lá mesmo. E papo vai, papo vem. Não lembro exatamente como que esse assunto surgiu, mas do nada ele jogou na mesa que não acreditava no amor romântico. E eu fiquei um pouco preocupado com aquilo, até porque eu não conhecia exatamente o conceito de amor romântico, eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo, mas foi um ponto de alerta pra mim, porque meu amor, eu estava amando e eu estava romântico, então se ele não acreditava nisso, como que ia ser? E aí eu decidi entrar um pouco mais nesse assunto, entender um pouco mais então de como que ele encarava essa coisa do amor, do relacionamento, enfim. E aí, tal qual um belo esquerdomacho, ele me deu uma aula de filosofia, citando textos, livros e mais não sei o que, e a própria vivência dele, segundo o que ele trouxe, de que o amor romântico é uma ilusão, é uma falácia, que ele tende a não durar, que depois que passa essa fase do brilho, as pessoas, elas mostram quem elas realmente são e a coisa não caminha. Então, que o amor ele precisava, na verdade, de uma construção mais profunda, que ele mesmo não conseguiu definir naquele momento, mas que ele acreditava cegamente que era o caminho. Eu lembro que num movimento de desespero, e assim como eu sempre faço em situações muito críticas, eu resolvi fazer uma piadinha, claro, né, pra dar uma quebrada ali, porque o clima pesou do nada. E eu falei, olha, eu não tô nem aí pro amor romântico, o que eu sei é que eu te pediria em namoro agora, se eu pudesse, mas eu sei que as coisas não funcionam assim. Quando eu falei isso, a expressão dele mudou completamente. E esse já deveria ter sido o primeiro sinal de que talvez alguma coisa tivesse mudado na cabeça dele, ou de que talvez ele nunca tivesse de fato considerado cumprir aquele primeiro item que a gente colocou lá na nossa lista de resolução de ano novo. Eu acho que eu nunca me arrependi tão rápido de algo que eu tenha dito na vida, porque depois dessa minha fala, ele basicamente me deu um sermão, mais uma aula de como eu não estava preparado para a decisão que eu tinha sinalizado querer tomar, e inclusive usou contextos de conversas que a gente teve enquanto a gente estava se conhecendo, e que eu trazia para ele um pouco dessas desilusões amorosas que eu tive, né, um pouco das minhas inseguranças com o tema relacionamento em si. Ele usou tudo isso de uma maneira muito articulada e muito séria para dizer que eu não estava preparado para o que eu estava propondo. E isso me assustou um pouco. Eu fiquei sem reação porque eu não esperava que ele fosse formar aquela imagem com as informações que eu tinha dado para ele antes em outro contexto, e nem que ele ia descredibilizar completamente o que eu estava trazendo ali. Eu não tinha falado que amava ele, eu não falei que eu estava apaixonado, eu não falei nada disso. Eu só tinha feito uma brincadeira de que, considerando o que ele estava falando, eu ainda assim pediria ele em namoro. Eu lembro que depois dessa conversa e de todos os pontos que ele trouxe e de ter usado as minhas próprias palavras contra mim, eu finalizei aquele almoço quase que com a sensação de que eu precisaria fazer um Enem, no qual ele era o dono da prova, e que eu precisava gabaritar todas as questões para mostrar para ele que eu estava preparado para pedir ele em namoro. Porque a coisa foi, de alguma maneira, tão bem elaborada que ele não inviabilizou, e eu cheguei a perguntar se essa falta de fé no amor, como ele estava trazendo ali, inviabilizaria a gente de ter alguma coisa. Ele disse que não, mas ao mesmo tempo ele colocou vários pontos com relação a qual deveria ser a minha postura, como eu deveria agir, como eu deveria pensar, como eu deveria encarar um relacionamento, e eu senti que ele estava me dando uma tarefa, um para casa, para eu aprender todas aquelas coisas, e quando eu tivesse especialista em tudo que ele definiu que era importante para um relacionamento, aí sim a gente poderia voltar a falar sobre isso. Hoje eu tenho consciência que naquele momento eu já estava muito mais envolvido com o Rei de Copas do que eu imaginava que eu estava, porque essas questões, elas basicamente pairavam no meu dia a dia. Eu comecei a levar isso para terapia, eu comecei a discutir sobre o amor romântico na terapia, eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a pensar em outras formas de amor e outras formas de encarar um relacionamento.
Fui mais uma vez conversar com os meus amigos sobre relacionamento, sobre qual era esse momento ideal em que a gente pedia em namoro. Como que a gente sabe que a gente tá preparado pra pedir alguém em namoro e que é o momento de trazer esse assunto? E eu via coisas diferentes de cada um deles, porque é óbvio que não existe uma receita, não existe um prazo, não existe uma forma, não existe um playbook de como que você vai se relacionar com alguém. Mas esse era o desafio que eu tinha recebido e eu ia cumprir. Então, meu mês de janeiro, quase que inteiro, foi sobre fazer uma pesquisa de campo com pessoas que já tinham vivido relacionamentos, porque eu, de fato, nunca tinha vivido nada a ponto de pedir alguém em namoro, era uma primeira vez pra mim. Então, eu fui atrás dessas pessoas, fui ouvir delas e a concepção que os meus amigos me traziam, que essas pessoas próximas me traziam e que até a própria terapia me trazia também, não era muito diferente do que eu acreditava, mas não parecia ser o suficiente pra esse relacionamento que eu tava tentando construir, sozinho, mas eu tava tentando construir. Desde que eu voltei dessa viagem da Bahia também, eu percebi que a nossa comunicação tava ficando cada vez pior. A gente não falava o dia inteiro, eu não fico pendurado no WhatsApp o dia inteiro, até porque eu nem tenho tempo pra isso, mas os espaços entre as respostas, eles eram cada vez maiores. Em algum momento nesse mês, eu não vou lembrar exatamente quando, eu era sempre a pessoa a mandar bom dia, eu era sempre a pessoa a perguntar como é que estavam as coisas, e eu ficava esperando, sei lá, 12, 13, 14 horas pra ter alguma resposta, que vinha em algumas frases, mas não tinha aquela coisa do e como você tá também? Como foi o seu dia? Mas, de novo, gente, eu tava tão envolvido que eu parecia ter uma venda dos meus olhos e nada disso parecia um sinal efetivo de um descolamento ou de desalinhamento entre nós. Até porque, apesar da comunicação, quando a gente tava separado, não tá tão legal, a gente continuava tendo uma rotina, ele continuava frequentando a minha casa dias de semana, finais de semana. Então, isso pra mim, esse tempo de qualidade que a gente tinha junto, ele fazia tudo fazer sentido. Pra mim, parecia muito mais uma coisa de ser um defeito que a gente tem em comum, até porque eu também não sou uma pessoa que responde muito rápido no WhatsApp. Eu pensava que era basicamente isso. Uma vez que a gente tava ficando muito próximo, a gente tava ficando mais confortável pra ser quem a gente realmente era. Na verdade, ele tava ficando muito confortável pra ser quem ele realmente era. Porque do meu lado, desde que a gente teve esse almoço e teve essa conversa, eu sinto que eu fui perdendo toda a minha espontaneidade. Eu tinha medo de falar alguma coisa e aí, de repente, errar uma questão nessa prova do Enem que ele me colocou ali pra fazer. Então eu queria estar o mais alinhado possível com as ideias dele, mais alinhado possível com o que ele esperava, trazendo exatamente as conclusões, os assuntos, as propostas, o que ele queria fazer, né? O Diobert, o meu lado, nada disso existia mais pra mim. O que existia enquanto a gente estava junto era um desejo, uma necessidade de mostrar pra ele que eu poderia ser esse cara que atenderia as expectativas dele. Eu sinto que em algum momento eu comecei a pensar que aquela situação não estava adequada, não era o caminho ideal de duas pessoas que queriam construir um relacionamento juntas. E eu comecei a parar de contar algumas coisas para os meus amigos, coisas que aconteciam e que me deixavam chateado. Eu ficava com medo de criar uma imagem ruim dele para esses meus amigos que são muito próximos, então Alan, Renato, Roger, que são os que estão aqui comigo no dia a dia. Eu simplesmente guardava algumas coisas. Eu contava o lado bom, eu contava que ele me trouxe sushi, que a gente encontrou, que a gente assistiu um filme, que ele foi legal, que ele me indicou alguma música. Eu contava essas coisas, mas as minhas inseguranças eu guardava muito pra mim e levava algumas delas pra terapia também, porque de alguma forma eu já sabia exatamente o que a minha terapeuta ia dizer, então nem tudo também eu levava pra aquele sofá. Um grande erro, né? Talvez se eu tivesse sido 100% honesto com essas pessoas à minha volta e principalmente com a terapia, eu não tivesse que viver as coisas que eu ainda vou relatar aqui pra vocês. Numa terça-feira qualquer desse mês de janeiro, a gente combinou de ir pro cinema. E aí ia ser mais um dia comum na nossa rotina. Ele ia lá pra casa, a gente ia junto pro cinema. Provavelmente na volta ele ia dormir em casa, de lá ele ia pro trabalho. Quando ele chegou, eu percebi que ele tava um pouco estranho. E aí ele já veio trazendo coisas com relação ao trabalho, que não tava legal, que a chefe dele era uma escrota, enfim. Reclamações normais que a gente faz de trabalho em dias de estresse. Não me pareceu nada muito crítico. A gente foi assistir o filme. O clima tava um pouco estranho, assim, ele não tava falando muito, mas entendi também que a situação era mais delicada, e inclusive fiquei até feliz dele ter ido no cinema mesmo assim, a gente não tinha nem comprado ingresso ainda, então era algo que a gente poderia cancelar facilmente. Ele dormiu lá em casa e foi trabalhar. No meio do meu dia de trabalho, mais ou menos umas 11 horas da manhã, ele me manda uma mensagem um
tempo tecido, dizendo que ele tinha sido demitido. Assim que ele trouxe isso e eu vi que ele estava meio sem saber como reagir, assim, a situação pegou ele de surpresa de uma certa maneira, eu falei, não, vem aqui pra casa, fica aqui em casa. E aí ele chegou, eu corri com as minhas demandas pra dar atenção, pra estar ali, pra ouvir, enfim, porque é muito difícil, né? Eu também já passei por um processo de demissão, então eu consegui imaginar, né? Tinha muita empatia com o que ele estava vivendo. E assim ele fez, ele foi lá pra casa, a gente almoçou junto, ele me contou, eu ficava revezando entre o computador e ele, enfim. E eu lembro que depois desse dia, ele ainda ficou lá em casa mais uns 2 dias seguidos, e isso porque eu dividi apartamento. Então você imagina, né? A casa não era só minha, mas ele tava ficando ali durante esses dias, ele ficou pelo tempo que ele achou que era necessário, até porque eu acho que naquele momento era muito difícil pra ele encarar os pais, enfim. Tinha uma questão envolvida, eu acho que eu lembro dele trazendo isso, enfim. Passado esses 2 dias, ele foi embora pra casa, precisava resolver também a burocracia da demissão, enfim. Me agradeceu por ter acolhido ele, né, mostrou uma gratidão imensa com o fato de eu ter me organizado para recebê-lo ali, fazer esses 2 dias serem um pouco mais fáceis de digerir para ele. Mas quando ele volta para casa, a nossa comunicação que já estava péssima, né? Um retorno médio ali de 12, 13, 14 horas, esse retorno começou a nem acontecer de fato. E isso começou a me deixar muito ansioso, porque eu não sabia se ele não estava me respondendo, porque ele não queria mais falar comigo, se ele estava muito mal, se ele precisava de ajuda. Eu não conseguia planejar também os meus próximos dias, porque até então a gente tinha uma rotina muito consistente de coisas que a gente ia fazendo junto e de dias que a gente se encontrava na semana, e eu não sabia mais se aquilo ia se manter. Eu já estava no auge da ansiedade, tentando gabaritar todas as questões que ele trouxe para mim, para eu mostrar que eu era digno de ser o namorado dele. Então a minha cabeça, meus amores, ela tava um verdadeiro mingau, porque eu tinha que lidar com um trabalho que estava cada vez mais complexo, eu tinha que lidar com uma falta de dinheiro gigantesca que foi aquele início de 2022, porque eu efetivamente não me planejei, e eu tinha esse ponto ainda, esse relacionamento com algumas aspas, né, pra lidar e pra gabaritar ali e mostrar que eu era digno de ser o namorado de alguém. Como bem diria a vovó, que Deus a tenha, desgraça pouca é bobagem. E no topo disso tudo, ainda tinha algo que estava me deixando mais ansioso ainda, que era o aniversário do meu amigo, a festa de 30 anos de Renato Gabriti. Faço questão de citar, porque olha um parêntese rápido. Eu nunca fui num aniversário tão legal, tão organizado, que aconteceu de tudo, meus amores. Absolutamente tudo. Talvez, e se ele topar, eu faço aqui um episódio só para contar a organização desse evento, o evento em si, o pós, porque olha, tem muito elemento. Mas o que eu preciso trazer para vocês é que essa festa ela era muito aguardada porque o meu amigo completou 30 anos na pandemia. Então ele não teve como comemorar e essa era uma comemoração que era muito esperada por ele. Então meio que virou uma coisa do sonho dos amigos também, ele trazia o quanto ele estava se organizando ali para aquele evento. Enfim, foi uma coisa super personalizada, abadá para todo mundo, sabe? Negócio de outro nível. Justamente por ser um momento muito esperado, por eu saber que é uma ocasião que o meu amigo sonhou muito e que ele cuidou muito de cada detalhe, eu não queria simplesmente enfiar um estranho, uma pessoa que eu não tivesse uma perspectiva de fato de estar junto, para fazer parte dessa história, para fazer parte desse momento com ele. Então eu levei o aniversário do meu amigo para terapia durante algumas semanas, porque eu ficava assim, Thay, eu não sei se eu posso levar, né, pedir pro meu amigo um convite para levar o Rei de Copas, porque eu sei que se eu pedir, ele vai arrumar uma forma de arrumar um convite. Eram convites disputadíssimos em toda essa Savassi, então eu sabia que se eu pedisse pro meu amigo, isso significaria não só para mim, mas para esses meus amigos mais próximos também, Renato, Alan e Roger, que eu de fato tava colocando esse menino num lugar especial e que eu pretendia ter algo além do que só uma ficada ali, um ficante fixo, que era o que a gente estava tendo até então. Muito embora eu acho que também para os meninos já tivesse evidente que eu estava envolvida até o pescoço, como diria a mamãe, eu tinha a dimensão do quão importante seria se a gente fosse junto para esse evento e também do que eu iria pedir para o meu amigo, né? Que é, de certa maneira, deixar talvez de convidar alguém que ele queria muito que fosse para levar um boy que até então eu não tinha nada sério. Gente, eu fiquei cozinhando essa questão por 2 semanas. E eu lembro que na quinta-feira da semana em que o evento aconteceria, foi num sábado,
eu finalmente tomei a decisão de pedir para o meu amigo esse convite e falar para ele que eu queria muito que o Rei de Copas fosse. Para minha alegria, né, e parece que o universo conspira nesse sentido, uma das pessoas que foi convidada não poderia ir de última hora e estava sobrando, gente, justamente um ingresso. Eu esperei a confirmação do meu amigo com relação ao ingresso para propor pro Rei de Copas que a gente fosse junto nesse aniversário e trouxe todo o contexto. Olha, esse vai ser o evento para você conhecer os meus amigos. Você topa? Eu coloquei bem dessa maneira porque eu queria que ele entendesse que essa decisão de ir no aniversário não era só uma festinha de aniversário que você vai ali na esquina, ganha 2 brigadeiros e volta. Era um evento muito especial para os meus amigos no geral, principalmente para o Renato, que era aniversariante, e seria mais especial ainda porque era o evento em que eu ia apresentar ele para os meus amigos como alguém que eu estava me relacionando. E ele super topou. Ele super topou ir no aniversário, ficou super animado, a gente ficou alinhado, confirmei com meu amigo então que podia me dar o abadá dele que ele iria, e assim a gente seguiu ali na semana. A gente estava num solo com tantas inconsistências que eu lembro que a gente não chegou a planejar nada para sexta-feira, um dia antes do aniversário. Mas eu deduzi, considerando, né, toda uma rotina de 1 mês e 3 semanas que a gente tinha junto, que a gente se encontraria, a gente ia fazer algo naquela sexta-feira. Eu lembro que deu 6, deu 7, ele não falou nada. Eu ainda pensei, se a gente vai no aniversário amanhã, como é que vai ser isso, né? Beleza. Mandei mensagem pra ele, falei, olha, a gente vai encontrar, a gente vai fazer alguma coisa hoje, enfim. Eu sei que a gente não combinou nada, mas normalmente você vem pra cá, como é que vai ser? E aí ele me conta que tinha combinado já um aniversário com os amigos dele, num bar ali na região do centro, e que acabou esquecendo de mencionar. Gente, eu quero já trazer um ponto com relação a isso, que é como é importante a gente estabelecer uma relação de reciprocidade e observar muito atentamente esses sinais, né? Aqui vocês já estão entendendo que eu já tinha vários alguns, mas lá na época eu não entendia isso. Vocês entendem que na quinta-feira eu convidei ele para ir num aniversário super legal de um amigo muito próximo que já tinha uma lista de convidados fechada, mas que de alguma maneira o meu amigo trabalhou, o universo conspirou, a gente conseguiu um ingresso para ele e que ele esqueceu, com muitas aspas, de me falar de um aniversário no outro dia com os amigos dele num bar no centro que não requer ingresso, que não requer nada, que era literalmente me mandar um WhatsApp e me falar a localização que ele tava, que eu estaria. Mas para mim não foi suficiente, gente. Para mim, eu engoli aquilo, né? Claro, ele tá passando por um momento muito difícil, deve ter esquecido mesmo. Me submeti e quebrei um ensinamento de vovó, mais uma vez, que ela sempre falava. Quem convida em cima da hora não quer que você vá. Mas eu já tinha, né? Eu já tava para além da humilhação, eu já tava num quadradinho que eu já não sei mais qual que é o nome que se dá quando a pessoa chega nesse nível. Porque é uma falta de se gostar, de se amar, de se priorizar, que faz você encarar qualquer tipo de coisa. Mais do que depressa, né? Os meus planos eram ficar em casa, assistir um filme, dormir abraçadinho. Mudei rapidamente quando ele me falou desse bar no centro, tomei banho, entrei no cheque especial porque eu não tinha dinheiro para sair naquele dia, mas fui lá encontrar ele e os amigos. Para minha surpresa, foi uma noite muito agradável. Os amigos dele me receberam super bem, embora, né, eu sempre sou muito de observar. Eu via que a todo momento ele fazia questão de reforçar que a gente não era namorado, que a gente estava só ficando. Aquilo me incomodava um pouco, mas era a verdade, a gente não era namorado, mas eu ao mesmo tempo não entendia por que era tão importante para ele falar que a gente não era namorado. Deixar aquilo muito nítido para todo mundo que tava ali. Os amigos me receberam super bem, o rolê foi super legal, a gente bebeu, ficou louco, saímos do bar, fomos para um outro bar, bebi ali naquele bar ali da Amazonas, do Coqueiros. Foi uma farra. Pessoal muito legal, muito agradável mesmo. E na minha cabeça, né, como uma pessoa bem apaixonada, eu só conseguia pensar, nossa, que legal, ele me trouxe pro rolê com os amigos dele. Como se ele de fato tivesse planejado me levar, como se eu não tivesse me colocado ali naquela situação. Mas não importava. O que importava é que eu tava lá. Lá pelas tantas da madrugada, eu já estava transtornado para lá de Bagdá. A gente resolveu ir embora. Ele foi dormir lá em casa. E nesse momento, né, da relação que a gente estava construindo, ele já tinha roupa lá em casa. Então não era nenhuma questão de, ai meu Deus, não trouxe nada. Não, ele já deixava algumas coisas lá. O que, inclusive, eu usei como signo de que a gente estava realmente evoluindo para coisas sérias quando ele começou a deixar algumas roupas lá em casa. Porque na minha cabeça era isso, né? Então tinha alguns cremes, algumas coisas que estavam lá no meu guarda-roupa.
roupa, que inclusive ele poderia usar pra ir no aniversário no outro dia. A gente foi pra casa. Chegando no apartamento, com o dia quase amanhecendo, depois de uma noite tão agradável, a gente foi fazer a única coisa que era possível fazer, né? A gente foi transar. E eu lembro que eu tinha comprado na Amazon uma luminária, dessas luminárias pôr do sol, assim, e por alguma razão eu deixei essa luminária ligada lá no quarto. Então, quando a gente entrou, tava aquela iluminação bonita, assim, dentro do quarto, sabe? Tava convidando, tava um climinha gostoso. A gente começou a transar e em algum momento a gente parou, olhando um muito fixamente pro rosto do outro. E assim, de uma maneira super natural, em alguns segundos, eu me dei conta que eu não estava apaixonado. Eu me dei conta que eu amava aquele menino, que eu amava o Hit Copas. E eu tinha certeza disso. Parece que passou um filme muito rápido na minha cabeça, desde o dia que a gente se conheceu, a tudo que a gente viveu, aos perrengues, às conversas, a tudo, ao que ele representava pra mim, ao tanto que eu gostava de ter ele na minha rotina. Isso tudo em 5 segundos na minha cabeça. Eu olhei pro olho dele de uma maneira profunda e eu soltei as mais temidas palavras que um ser humano pode soltar numa situação como essa. Eu falei pra ele: "Fulano, eu te amo". Na verdade, eu não falei que eu amava. Eu falei: "Fulano, eu acho que eu te amo". Ele parou por um tempo como se tivesse sido picado por uma vespa dessas que tem só lá no continente africano, que matam com uma ferroada, segurou o meu rosto, olhou fixamente dentro do meu olho e perguntou se eu tinha certeza. Eu não precisei nem de milésimos, nem de centésimos, nem de nada disso. Eu só respondi: "Eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza". Ele me beijou muito apaixonadamente, continuamos transando ali, mas não falou que amava de volta. Honestamente, eu não esperava que ele falasse que me amava de volta, até por todas as conversas que a gente já tinha tido. Não era algo que eu esperava dele. Mas essa reação de não ficar puto, de não ficar com raiva e de me beijar, pra mim, na minha cabeça de bêbado naquela noite, significava que alguma coisa ele sentia. Podia até não ser amor ainda, mas algo ele sentia. Tivemos um sexo maravilhoso, como a grande maioria das vezes que a gente transou, e fomos dormir. No outro dia, a gente acordou e seguiu a rotina que a gente tinha normalmente no sábado. Então, fomos pra academia. Da academia, a gente foi almoçar nesse restaurante que a gente gostava, esse self-service que era lá perto de casa. E eu tava muito incomodado com o fato dele não comentar, né? Não questionar, não trazer nada sobre a noite anterior, nem que fosse pra dar uma palestrinha, né? Ele adorava dar palestrinha. Pensei, olha, talvez ele esteja guardando isso porque ele tá pensando que eu tava muito bêbado, que eu falei uma coisa que eu nem lembro. Então, deixa eu aproveitar que eu já coloquei isso pra fora e que agora eu tenho realmente certeza do meu sentimento, porque é impressionante. A gente realmente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque eu tinha um sentimento muito grande por ele dentro de mim, eu nomeava como paixão, mas no momento em que eu falei que era amor, parece que eu conectei todos os pontos dentro do meu cérebro, do meu coração, e tudo fez sentido. E eu sabia que eu amava todos os sacrifícios, a dedicação, a ansiedade esperando uma resposta, a necessidade de responder às expectativas dele, de passar no Enem que ele tinha me colocado com relação aos tópicos ali que eu precisava atingir para namorar com ele. Tudo fazia sentido. Me parecia o esforço que eu só faria para alguém que eu realmente amasse. Então eu tinha certeza que eu amava ele e eu decidi trazer isso no almoço, na mesma mesa em que ele me trouxe todas as questões que eu precisava cumprir para ser namorado dele. E eu falei: olha, Rede Copas, eu queria trazer um ponto muito importante que é, eu sei que a gente estava bêbado ontem, que a gente saiu, que a gente estava alegre, mas eu não retiro o que eu disse. Eu realmente te amo, eu realmente gosto muito de você, eu realmente espero que a gente possa construir algo junto, mesmo que não seja agora, nesse momento, de novo, né? Isso não é um pedido de namoro, mas eu queria deixar isso muito nítido pra você. Ele me olhou com uma frieza no olhar de quem tava calculando muito bem o que ia dizer, mas escolheu não dizer. E com um sorriso cínico, ele balançou a cabeça e falou: tá tudo bem, tá tudo certo. Aquilo foi, de alguma forma, um soco no estômago, mas mais uma vez, né, o meu lado apaziguador, o meu lado que quer entender que o menino acabou de ser demitido, que ele tá passando por um momento ruim na vida, entrou em ação e disse: olha, fica tranquilo, meu chapa. Fica tranquilo, porque ele só não tá num momento muito bom. Em algum momento vocês vão sentar e conversar sobre isso. E hoje é aniversário de um dos seus melhores amigos. Você vai fazer o possível e o impossível pro clima ficar bom. Eu lembro que a gente tinha combinado de chegar mais ou menos umas 4 horas. Então voltamos pro apartamento, fomos dar uma cochiladinha, até porque a gente não tinha dormido tão
tão bem na noite anterior e a gente começou a arrumar pra esse aniversário. Gente, eu lembro que eu tava super animado, eu tava muito feliz, eu queria muito ir pra festa. Nossa, tava assim, tava tudo perfeito. Mas do outro lado, eu via aquela má vontade pra arrumar, aquela demora, aquele desdém quando pegou o abadá pra poder vestir. E aquilo tava me incomodando um pouco, sabe? Porque não era essa energia que eu queria levar pro aniversário do meu amigo. Não era essa energia que ele deveria levar pro aniversário de alguém que teve uma consideração tão grande com ele a ponto de dar um convite para um momento tão especial sem nem mesmo conhecer. Mas eu engoli aquilo, eu não queria começar uma DR, eu não queria que o clima ficasse um pouco pior do que eu tava sentindo que já tava. Embora ele estivesse me tratando de uma maneira parecidamente normal ali, eu sabia que não era normal, tinha um grande elefante branco na sala, mas não era o momento de entrar numa DR com aquilo ali. Beleza, entramos no Uber, fomos pro aniversário. Chegando lá, gente, as expectativas que eram gigantescas, eu não sei como, mas meu amigo ele conseguiu gabaritar todas elas e ainda colocar 49 cerejas no bolo. Tava tudo perfeito, música perfeita, a galera tava numa vibe super legal. Eu esqueci exatamente o nome do espaço onde foi o evento, mas eu lembro que a gente precisava descer uma escada para poder chegar. E aí já tinha um fotógrafo, tava aquela vibe meio red carpet, assim, sabe? Tipo, a gente chegando e fotógrafo tirando foto, e a galera com abadá personalizado. E aí você já avista algumas queridas, você já quer falar com todo mundo. E claro, eu ainda tinha uma grande novidade, né? Que era apresentar o boy. Não era meu namorado ainda, mas era o boy. Meu amigo tava super feliz com o look maravilhoso. E foi muito legal porque a gente foi chegando um atrás do outro. Eu lembro que eu cheguei, acho que meu amigo Alan já tava com o boy dele da época. Eu cheguei depois e meu amigo Roger chegou por último, com um abadá também maravilhoso. Eu fui a única que não personalizei o abadá. Eu acho que os meus amigos personalizaram. Mas tava todo mundo lindo, a vibe tava muito legal. E essa coisa, né, de você apresentar o boy e analisar milimetricamente a expressão de todo mundo, porque os meninos já tinham visto ele por foto, mas ao vivo e a cores é uma outra coisa. E super, né, super abertos a conhecer ele, a trocar ideia, né, os agregados também, que eram os boys dos meus amigos, super se entrosando ali. E eu lembro que enquanto eu tava vendo aquela cena e o aniversário ali acontecendo, eu falei, gente, é isso que eu quero pra mim, olha aqui, eu tô aqui com as amigas que eu gosto, num aniversário maravilhoso, sendo assediado pelos fotógrafos, nossos peguetes, namorados, boys, estão ali conversando, estão se dando bem, estão dançando, estão trocando ideia. O que mais que eu quero da vida? Tô endividado até o pescoço, mas olha aqui, olha esse momento que eu tô vivendo. Quanto que eu pensei que eu fosse viver isso? E a vibe, ela mudou rapidamente. Entramos nos drinks, e aí tá tocando Axé, tá tocando Anitta, tá tocando Luísa Sonza. Ai, que alegria. Só que é claro, né, gente? Nem só de pessoas boas vive a Savassi. E aí, tem uma querida, que é vizinha, inclusive, desse meu amigo, que a gente tem um histórico, vamos dizer, não muito bom. A gente nunca ficou nem nada, graças a Deus, mas essa pessoa sempre me desdenhou, assim. Eu diria que em alguns momentos ele foi até racista comigo já. E eu lembro que assim que eu cheguei no aniversário, eu comentei com o Rei de Copas. Falei, nossa, tá vendo aquele menino ali? O contexto é A, B, C, D, E. Enfim, contei tudo pra ele. Esse querido em particular, né? Esse não querido, na verdade, parece que ele sentia que eu não ia com ele e aí ele fazia o que ele podia pra me provocar. Ele namorava, tinha um relacionamento aberto, mas assim que ele entendeu que eu tava junto com o Rei de Copas, ele fez questão de ir lá, de começar a trocar uma ideia, de dar uma arrastada de asa, sabe? E eu fiquei olhando aquilo tudo de longe, assim, puto, mas sem querer fazer uma cena. Era aniversário do meu amigo, eu não ia fazer isso. E pensando, né? Ele vai ter noção. Ele no caso, o Rei de Copas, a gente, né, tem uma coisa que é aberta, a gente já entendeu que vai ser aberta, mas pelo amor de Deus, eu tô te dizendo que esse cara já me maltratou, eu tô dizendo que esse cara já foi racista comigo, eu tô dizendo que esse cara já desdenhou de mim, né? Eu espero, no mínimo, que você não vai ficar dando trela pra esse cara. Eu não sei se, por algum mecanismo na cabeça dele, ele queria me mostrar que ele faria o que ele quisesse, ou ele quisesse me causar algum tipo de desilusão pra eu soltar a mão dele o quanto antes. Mas ele continuou dando papo pra esse menino. Ele continuou dando papo pra esse menino, eles ficaram super trocando ideia, passa a mão daqui, passa a mão dali. E eu lembro de puxar o meu amigo Alan e falar assim, amigo, eu não tô aguentando, eu tô a tempo de não sei o que eu vou fazer aqui. Na minha cabeça era tudo tão louco que eu não sabia nem se eu tinha o direito de cobrar alguma coisa, porque a gente tava nesse envolvimento que era aberto, então eu não sabia se eu podia falar, eu não sabia se eu ia estar determinando um limite que eu não tinha direito de determinar. Eu
sei que aquilo definitivamente me causou um mal-estar, e aí eu comecei a beber, meu amor. Eu comecei a beber, eu não queria ficar ali observando aquela situação. Eu tava sentindo como se eu fosse uma própria bomba atômica, sabe? Mas aí depois, acho que esse não querido, ele se tocou que ele não ia conseguir o que ele queria, até porque, até onde eu vi, o Rio de Copas de fato não ficou com ele, mas fez essa ceninha pra me mostrar que tava ali, que tava sendo, né, assediado por esse não querido. Enfim, a vida seguiu e eu mais uma vez relevei. Fiquei de boa. A gente começou a dançar, começamos a beber, e eu lembro que num dado momento, assim, já tava indo mais pra próximo do horário dos parabéns, todo mundo começou a se juntar pra poder tirar foto e tal, aquela coisa. E aí, gente, vem um momento que é um momento chave nessa história. Eu tava alegrinho, ele percebeu que eu tava alegrinho, ele veio, ele me abraçou, ele foi carinhoso comigo, ele falou que eu tava lindo, e eu, mais uma vez, me derreti ali naquela situação, e meus amigos tiraram uma foto com o meu celular exatamente desse momento. Era uma foto que ele tava beijando meu rosto com o olho fechado, eu tava meio que de lado, assim, olhando pra câmera, e aquela foto, pra mim, ela desenhou o que eu queria viver com ele. Tinha uma luz roxa, assim, que vinha, uma luz rosa, na verdade, que vinha sobre a gente. Eu lembro exatamente dessa imagem. Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito feliz. Eu tinha esquecido essa raiva que eu tinha passado inicialmente ali no dia. Eu tinha esquecido tudo e pra mim só aquilo importava. E como toda pessoa que já bebeu um pouquinho, eu obviamente não tava fazendo um bom julgamento das minhas ideias. Eu olhei pra foto, falei com ele: "Nossa, eu amei essa foto. Eu quero muito postar essa foto. Você se importa se eu postar?" E ele falou: não me importa. Mas hoje, do que eu lembro da cena, né, e agora foi um não tipo, eu não vou te proibir de postar, mas eu gostaria que você não postasse. Mas eu tava bêbada, eu não li a situação dessa forma. E também, depois de quase 2 meses juntos, eu não achei que seria um big deal postar uma foto com ele. Óbvio que seria um big deal, né, gente? Uma foto no feed ainda. Óbvio que significaria alguma coisa. E eu postei essa foto, e falei com ele, mostrei que eu tinha postado e tal. Eu sei que depois disso vieram os parabéns e 30 minutos depois ele resolveu que ele queria ir embora. Até então ele ia dormir lá em casa, mas ele decidiu que não, que ele tinha que ir pra casa, que já tinha alguns dias que ele estava fora de casa, precisava ver os pais, enfim. Então ele decidiu que ele ia embora. Eu fiquei com a minha foto e fui embora pra casa. No início, a nossa comunicação por WhatsApp, que já estava péssima, ficou pior ainda. Então ele começou a me responder só assim, não, tudo bem, beleza. Eu achei que aquilo estava um pouco estranho, esperei até o final do dia e falei, olha, preciso te ligar, acho que a gente precisa conversar. E aí ele topou, eu liguei pra ele no final daquele dia. E assim, com menos de 2 minutos de ligação, que eu perguntei se ele estava bem, como que ele tinha voltado pra casa, ele basicamente trouxe que eu fui muito irresponsável, que eu não devia ter feito aquilo, que eu coloquei ele numa enrascada porque eu perguntei se podia postar a foto na frente dos meus amigos. Óbvio que ele não ia me desautorizar na frente dos meus amigos, mas que eu sabia muito bem o que eu tava fazendo, que era uma tentativa deliberada de apressar as coisas e de colocar ele numa temperatura que ele não tava, que no meu feed eu quase não tinha foto com outras pessoas e que eu sabia muito bem naquele momento que significaria para as pessoas que a gente tava namorando e que a gente não tava namorando e da onde que eu tirei aquilo. Enfim, eu fiquei 5 minutos escutando ele babar na minha cabeça. Eu juro pra vocês, do fundo do meu coração, que essa nunca foi a minha intenção. Foi simplesmente um momento de alegria, felicidade e álcool, em que eu ainda fui perguntar pra ele se eu poderia. Eu não criei uma situação perto dos meus amigos pra que ele, né, pra colocar ele numa cilada em que ele só tivesse a possibilidade de me falar sim. E eu achei que de fato tava tudo bem postar a foto. Gente, eu escutei tanto por conta disso. Ele trouxe coisas tão pesadas que eu não lembro exatamente as palavras, mas que me machucaram tanto que eu ainda relevei, né? Era mais um sinal, acho que talvez o sinal definitivo e o sinal que poderia ter evitado danos muito maiores de que era isso, a gente estava caminhando para um fim, eu aceitasse ou não. Mas ainda assim, e mesmo com muita convicção de que eu não tinha feito algo errado e que eu acho que ele estava tendo uma reação desproporcional com o que de fato aconteceu, até porque a gente nem tinha tantos amigos em comum assim, então poderia significar algo para minha rede, mas no que isso afeta, né, rei de copas? Não afetaria, porque a gente não compartilhava, a gente não tinha amigos em comum. Enfim, mas mais uma vez eu abaixei a orelha, eu pedi desculpa, eu rastejei, eu falei com ele que não era isso. Eu deletei a foto imediatamente e aquilo me doeu tanto que mesmo naquele dia eu apaguei todas as fotos que a gente tirou. Eu apaguei do rolo da câmera, eu apaguei da lixeira, eu fui lá no Google Fotos apagar, eu apaguei da lixeira do Google Fotos. Eu me certifiquei que eu nunca
nunca mais visse essas fotos, porque elas viraram pra mim um sinônimo de dor, de desproporcionalidade. Eu acho que ele tinha todo o direito de não querer a foto no feed, de pedir pra eu apagar depois, mas ele não tinha o direito de falar as coisas que ele falou comigo no telefone. Mas, de novo, né, como eu já trouxe aqui, pedi desculpa, pedi uma chance, falei que isso não ia mais acontecer, e a gente seguiu, né, ou pelo menos eu achei que a gente estava seguindo com relação àquilo. Acho que eu nunca contei nem pros meus amigos que foi essa a reação que ele teve, que esse foi o motivo de eu ter apagado a foto, mas agora todo mundo sabe, vocês sabem, foi isso que aconteceu. E essa situação toda teve um significado ainda maior, porque eu sentia na minha cabeça que eu estava muito perto de gabaritar o Enem. Eu estava muito perto de trazer as respostas corretas para o que ele queria ouvir. Eu estava muito perto de conseguir pedir ele em namoro. Eu tinha, inclusive, gente, nessa altura do campeonato, já olhado o restaurante que eu queria pedir ele em namoro, pra vocês terem uma ideia. Seria no Genaro, ali da Praça da Liberdade, porque é um restaurantezinho italiano, uma coisinha gostosa. Já tinha pego também referência com alguns amigos que já frequentavam lá, então parecia o cenário ideal para pedir ele em namoro. E eu tinha planejado de ter essa conversa com ele do pedido de namoro no dia 6 de fevereiro, porque aí a gente faria 2 meses que a gente tava ficando, ficaria uma data só, então a data que começou a ficar e a data que começou a namorar também, que ela pensa, né? Eu já tava com tudo ali muito esquematizado. E eu vi esses meus planos, a minha reserva no Genaro, a maneira como eu ia conduzir as coisas ao longo daquela semana para efetivamente, né, chamar para esse date pedir namoro, eu vi isso tudo escorrer, assim, escorrer pelas minhas mãos. Para tudo, que tem um ponto super importante dessa história que eu esqueci de mencionar e que é importante para você entender o que vem a seguir. Na terceira semana de janeiro, ele me convidou para fazer uma limpeza de pele num estúdio que uma amiga dele estava abrindo. Então, no sábado de manhã, naquela semana de janeiro, ele foi me buscar de carro lá em casa, a gente foi prestigiar o espaço dessa amiga dele, fizemos uma limpeza de pele maravilhosa. Um ponto que é muito importante também de trazer é que eu lembro que quando a gente chegou lá, ele falou: não, esse aqui é o boy que eu tô conhecendo e tá sendo super legal e tal, super me apresentou pra amiga desse jeito, então eu já fiquei também felizinho, né? Porque, poxa, se tá me apresentando assim pros amigos é porque tem um interesse de fato. Gente, que limpeza de pele maravilhosa. Eu saí de lá 10 anos mais jovem. E aí, enquanto a gente tava lá, ela tava atendendo a gente no estúdio, eles começaram a falar sobre carnaval, sobre planos pro carnaval. Ela trouxe que tava pensando num sítio, não tava muito pra essa coisa de rua, até porque 2022 ainda tava naquela, né? Vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Meio que entenderam em cima da hora que não ia ter, mas naquele momento ali em janeiro, a gente ainda tinha alguma esperança de que fosse ter alguma coisinha. Ela entendeu que seria mais tiro certo ir pro sítio, e aí ele me convida. Ele fala: nossa, eu super topo, não, vamos pro sítio sim, você vai também. Nem me perguntou se eu queria, na verdade, já tinha colocado que eu ia. Eu fiquei super feliz, obviamente, porque você pensa, carnaval, gente, é uma época que ninguém quer comprometimento com ninguém, entendeu? Mesmo que você esteja tendo um rolê aberto. Então ele me inseria assim no carnaval com os amigos dele, um rolê de sítio, né? E eu senti que foi meio que um ultimato, a gente vai, e falei, perfeito, vamos então, chegando mais próximo na época, a gente entende. Ia ser um sítio lá em Caeté e tal, eu iria de carro com ele, ou a gente ia junto com os amigos dele pra esse rolê, então tava tudo certo, a gente tinha esse combinado. Então agora que você sabe disso, voltamos pra primeira semana de fevereiro, que é a primeira semana depois desses eventos do aniversário do meu amigo. A gente conversou, trocou uma ideia durante a semana, mas muito frio, e eu com aquele sentimento de ter fracassado deliciosamente no teste, eu me culpava muito porque eu senti que aí ele começou a não me responder, tinha dias que ele nem respondia, às vezes eu mandava oi, bom dia pra ele na segunda, ele ia me responder na quarta, e eu sentia que aquilo tudo era uma punição, eu sentia que ele tava me punindo, tal qual um professor que coloca o aluno de recuperação porque não atingiu ali o que precisava da grade, eu sentia que tudo que ele tava fazendo comigo eu merecia porque eu tinha sido um otário, mesmo hoje tendo certeza de que eu não fiz nada calculado e de que tendo a convicção de que a reação dele foi muito desproporcional pro que de fato tinha acontecido. Mas ainda assim, mesmo com os planos, né, de pedir em namoro que pareciam estar tão próximos, definitivamente cancelados, sem uma nova data de realização, a gente saiu, a gente foi no cinema no dia 6 comemorar os 2 meses que a gente tava junto. Comemorar hoje eu não sei o que, porque eu tava
morto por dentro, eu tava triste, eu tava ansioso, eu tava apagado, eu não era mais eu não conseguia falar sobre mim, eu só conseguia pensar em como que eu ia criar um plano de ação pra fazer ele me olhar da mesma forma que ele me olhava lá no dia 6 de dezembro, quando a gente começou a conversar, quando a gente teve nosso primeiro date. Eu tava igual aqueles casais que já estão falidos, já acabou, já não tem mais nada, mas que uma parte insiste em se apegar naquele último fiozinho de esperança e de tentar fazer o possível e o impossível pra dar certo. Eu tava nessa perspectiva. E a gente foi pro cinema, foi ok, não vou falar que foi legal, assim, a gente voltou lá pra casa, enfim, né, ele me deu um beijo e tal, mas a gente já tava bem afastado nesse sentido, e eu passei, depois desse momento, dia 6, eu esperava todos os dias o dia que ele ia me mandar mensagem falando que tinha acabado definitivamente, que ele não queria me ver mais. A sexta-feira de carnaval, ela caiu no dia 18 de fevereiro. Então, faltavam 2 semanas pra gente fazer a viagem que a gente tinha combinado lá no dia que a gente foi fazer a limpeza de pele. Mas ele não falava absolutamente nada. Na verdade, ele mal conversava comigo, pra ser bem honesto. E aí eu me vi no papel de perguntar, né, se a viagem ainda tava de pé, enfim. Então, mandei mensagem pra ele, eu acho que na segunda, dia 8, se eu não me engano. Mandei uma mensagem pra ele falando: olha, queria ver com você o ponto do carnaval, se vai rolar mesmo, até porque eu tenho que me organizar, como é que vai ser, a gente vai comprar alguma coisa pra levar, alguém vai comprar e a gente vai só dividir e tal. E pra quem não me respondia tão rápido, gente, sem brincadeira, em 15 minutos ele me respondeu. Ele falou: olha, até queria te falar sobre isso, porque assim, você comentou comigo que tá um pouco cansado do trabalho, a galera lá vai estar numa vibe de tocar techno de segunda a segunda, não vai ter paz, não vai ter sossego, não vai ter como você descansar. Então assim, vê aí se vai ser a sua vibe. Gente, ele não estava preocupado com realmente o ponto que eu trouxe de estar cansado do trabalho. Ele queria trazer elementos que me fizessem desistir de ir, porque ele não era homem suficiente de falar para eu não ir. Ele queria, e eu vejo hoje esse padrão em todas as ações que ele foi tendo comigo, da volta da Bahia até o momento que a gente parou de se falar, ele efetivamente ia tendo ações que eu acredito hoje eram deliberadas para me magoar, para me ferir, para que eu tomasse a iniciativa de sumir da vida dele, já que ele não era capaz de fazer isso, já que ele não era homem de olhar nos meus olhos e dizer, cara, deu, acabou. Muito que bem, doído, magoado, ferido, me culpando, achando que tudo que estava acontecendo era minha culpa. Eu falei, olha, entendi, acho que realmente não vai ser uma boa ideia, eu realmente preciso descansar. Também tem esse ponto de depender do carro das pessoas, então se eu quiser ir embora, vai ficar um pouco difícil. Fala lá com a galera que não vai dar pra eu ir dessa vez, quem sabe num próximo ano. E eu, gente, assim, eu mandei isso inclusive por texto digitado, porque eu não tinha força de mandar áudio, aquilo tava me consumindo. Eu, com um sentimento muito grande por ele e achando injusta a maneira como ele tava me tratando, parecia que de fato, né, como eu já trouxe, ele tava me punindo por algo que eu tinha feito e nem eu tinha dimensão exata do que eu tinha feito. Enfim, eu sei que eu nunca tive tantas crises de ansiedade, eu sei que eu nunca chorei tanto à noite antes de dormir como eu chorei naquele fevereiro. Se você pensa que esse foi o estopim, meu amor, você tá muito enganado. Eu sei que esse episódio ele já deve ter quase 1 hora, mas o que vem por aí é pior do que tudo que eu já te contei até agora. Quando eu tava começando a assimilar que a gente tava chegando num fim e que eu ia ter que encarar isso de alguma forma, ele me manda uma mensagem super fofa, falando que tirou 2 ingressos pra gente ir numa festa, numa boate aqui na Savassi, que era pra gente ir, que a gente estava precisando sair, a gente estava precisando dar uma volta. E eu fiquei, poxa, será que isso então é um indicativo de que talvez seja só uma crise, como todo casal passa, enfim, uma questão, e a gente vai resolver? Ele estava muito empolgado. E assim, era uma energia muito parecida com o que a gente tinha lá no início do relacionamento, né, do envolvimento que a gente estava tendo. Eu obviamente topei, era num lugar que eu pessoalmente não frequentaria, mas como ele foi lá, tirou o ingresso, já até me mandou o print do ingresso com meu nome, enfim, tava fazendo uma super questão de eu ir, falei, não, vamos sim, beleza. Cheguei nesse date, ele tava super arrumado, ele tava lindo, eu também, né, falei, vou vestida para matar, vou bonita, porque se essa for minha última chance, eu tenho que jogar com todas as armas que eu tenho. Foi muito legal, a gente entrou lá na balada e a gente começou a dançar e a música estava boa, e ele me contando um pouco sobre a época dele de faculdade, de como que eram os rolês, porque ele fez uma federal num outro estado aí. E, assim, parecia que a gente estava se realinhando, sabe?
aquele fio de esperança que eu tinha, de repente ele virou uma barra de esperança, porque ele estava me dando muito elemento para acreditar que a gente de fato estava entrando nos trilhos. Pois muito que bem, a gente começou a beber, começamos a dançar, e aquela vibe boa, e Britney Spears tocando, ai, you drive me crazy, I just can't sleep, I'm so excited, I'm in too deep, oh. Enfim, eu sei que eu não poderia ir pro The Voice, me desculpe por isso, mas essa animação, essa energia que eu tô trazendo na minha voz agora, é a energia que eu tava lá no momento. Eu lembro que, num dado momento da noite, eu fui pegar um drink e quando eu voltei, ele estava conversando com um boy. Honestamente, gente, um boy horroroso, horroroso. Meu Deus, me perdoa, porque eu também não sou a pessoa mais linda do mundo, mas o boy era muito feio. Assim, não era alguém que eu ficaria, mesmo nos meus momentos de mais necessidade. Mas ele estava lá trocando ideia com esse boy, eu entendi que ele muito provavelmente estava querendo ficar com aquele boy. Na hora que ele viu que eu estava aproximando, me apresentou para esse menino e me deu aquela mesma olhada que ele me deu lá na casa do Sapucaí, lembra? Quando a gente ficou com o primeiro boy. Como eu estava nessa perspectiva de preciso salvar o meu casamento, eu falei, meu Deus, se para salvar meu casamento eu vou ter que beijar as pedras, bora beijar as pedras, né? E aí entendi que ele queria, beijei o menino, ele beijou o menino, e ficaram naquele enrosca e tal, parará pororô. A noite foi passando e o menino não desgrudava, e ele lá conversando com esse menino, e eu tentando, né, ser a legalzinha do rolê, não vamos pesar, vamos ficar aqui tudo de boa, até porque daqui a pouco isso aqui vai acabar, ele vai embora, a gente vai ficar bem, então tá tudo certo. Beleza, gente. Passadas algumas horas, eu falei: "Olha, tô querendo ir embora, vamos embora?" Ele: "Vamos." Eu falei: "Então eu vou no caixa pagar, e vou pedir Uber." Tava pedindo Uber, Uber sempre demora, né, então enquanto estava na fila para pagar, pedi Uber, ele já estava vindo e falei com ele: "Olha, a placa do Uber é XYZ." Ele ficou lá fora esperando, eu terminei de pagar. Quando eu saí, ele já estava dentro do carro e eu só entrei. Quando eu entrei dentro do carro, o menino estava dentro do carro indo para minha casa. Ele não me perguntou se ele podia convidar o menino para ir lá para casa, ele não me perguntou se eu queria. Eu tive que aceitar esse menino dentro do carro. E mais uma vez, né, eu não ia fazer uma cena, mas eu já estava, eu tô entendendo aonde isso tudo vai caminhar. Ok. Chegamos lá em casa, e aí, mais uma vez citando a vovó, né? Desgraça pouco é bobagem. Eu já tava puta, eu já tava chateada, eu já tava frustrada, eu já tava um caco, um verdadeiro caco, eu tava péssimo. Mas pra piorar, nesse dia, os meninos que dividiam o apartamento comigo, que nunca ficavam acordados até tarde, estavam acordados, recebendo amigos. Então você imagina você chegar na sua casa 3:30 da manhã, com o boy que você tá pegando, e todo mundo sabe quem que é, porque já frequenta quase, tem a cópia da chave da casa, um outro boy e passa todo mundo pro quarto. Ninguém é inocente nesse nível, né? Todo mundo ficou olhando meio que assim, olhando meio que pra mim, eu tentando transparecer uma normalidade que nitidamente não existia. Fomos pro quarto. Gente, eu não tenho uma lembrança muito nítida de como as coisas aconteceram, porque eu acho que de alguma forma o meu cérebro ele deletou, jogou isso lá pro subconsciente, mas eu lembro deles se beijando, deles, né, querendo meio que me envolver ali no que estava acontecendo. Eu dei meio que uma desculpa que eu estava com um pouco de dor de cabeça, deixei eles ali, fui tomar um banho e tal. Pensei, na hora que terminarem, né, cada um pro seu canto. Mas é claro que não. Quando eu voltei pro quarto, os dois já estavam deitados na minha cama e eu ia dormir aonde, né? Tive que deitar lá também. Então ficou aquela configuração. Eu deitado na ponta da direita, rei de copas deitado na ponta da esquerda, o menino no meio. E eu falei, tá, Deus, eu entendi que eu fui longe demais. Eu tô entendendo. Né? Eu só te peço para que você não traga mais nenhum novo elemento, porque eu não sei se eu vou aguentar. E, gente, é claro que Deus trouxe um outro elemento, né? Quando eu acordei no outro dia, vocês vão lembrar do início do episódio que eu falei que eu tenho uma mania insuportável de acordar muito cedo quando tem alguém dormindo na minha casa. Eu acordei 6:30 da manhã, como sempre acontecia quando tinha alguém lá. O sol
Tava sob a cama, exatamente como no primeiro date que eu tive com o Rei de Copas quando ele dormiu lá em casa. Só que a diferença dessa vez é que quando eu olhei para o lado, eu não vi só o Rei de Copas. Eu vi o Rei de Copas abraçadinho com esse menino, o sol batendo sobre os dois e eles super confortáveis. E parecia que naquela cena que eu estava assistindo, quem estava sobrando era eu. Eu tive o que eu posso dizer para vocês que foi a maior crise de ansiedade de todos os tempos. Porque eu fiquei completamente paralisado, como se eu tivesse numa paralisia do sono completa. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia falar, não conseguia respirar, não conseguia sair da cama, não conseguia pedir socorro, não conseguia fazer nada. Parecia que o meu coração ia parar a qualquer momento. E foi naquele momento, foi nesse olhar que eu entendi que eu tinha não só negociado com todos os meus limites, como ultrapassado todos os meus limites, todos os meus valores. Eu vi que eu tinha me colocado numa posição tão baixa, mas tão baixa, que parecia que eu não tinha como sair dali. E eu acho que essa paralisia, essa perda dos movimentos nesse momento, foi a maneira que o meu corpo encontrou para dizer: cara, você tá num pântano, você tá tão afundado, você tá tão você tá num grau que não tem o que a gente possa fazer, não tem movimentação possível aqui para acontecer. Gente, o que eu sinto no meu coração é que eu devo ter ficado assim por mais ou menos umas 2 horas. Até que finalmente eu tive uma força para levantar, eu fui pro banheiro, eu não sentia nada. Eu não sentia o chão, eu não sentia a temperatura, eu não sentia nada. Eu não tinha dimensão do que estava acontecendo ao meu redor. Eles levantaram, foram embora. Inclusive, o Rei de Copas dividiu o Uber com esse menino, porque parece que eles moravam próximos. Não sei se já se conheciam de antes, realmente não sei, mas foram embora juntos. E é isso. Eu fiquei com os meus sentimentos, muito envergonhado. Acho que eu nunca contei essa parte da história com tanto detalhe para muitas pessoas. Acho que só para minha terapeuta e talvez para os meus amigos. Mas eu tinha, sobretudo, vergonha. Eu não conseguia compartilhar com as pessoas porque eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu tinha vergonha de quão baixo eu tinha descido, da posição que eu tinha me colocado. Eu passei aquele final de semana em casa. Eu tinha combinado de ir para Santa Luzia passar o final de semana com a minha mãe, mas eu estava tão envergonhado de mim mesmo que eu não conseguia me ver perto da minha família. Eu precisava digerir aquilo. E eu pensei, cara, a gente vai encontrar essa semana, a gente vai conversar, a gente precisa colocar limites nisso que tá acontecendo. Isso não tá saudável. Mas, mais uma vez, parafraseando vovó, desgraça pouca é muita bobagem. Porque não só isso aconteceu, como ele pegou Covid. Sim, ele pegou Covid nesse rolê da boate. E aí não tinha como a gente se encontrar. Eu lembro que eu fui na farmácia fazer o teste, eu não estava com Covid, mas ele sim. Lembro de ficar muito preocupado, porque os pais dele são mais velhos e por mais que tivesse aquele esquema da vacinação ainda, né? Se eu não me engano, acho que a mãe dele, inclusive, é grupo de risco. Então eu fiquei muito preocupado, querendo saber como é que ele estava, mandava mensagem todo dia. Mesmo depois de ter sido humilhado, porque essa situação, para mim, ela foi bem humilhante que aconteceu. Eu ainda me preocupei em fazer uma lista de filmes para ele assistir, enquanto ele não pudesse fazer nada. Eu me preocupei em fazer uma playlist para ele escutar. Eu me preocupei de estar disponível. E assim foram passando esses dias, né? Foram mais ou menos ali 7 dias até que ele fez o teste e estava apto a viver a vida dele, né? Já estava na sexta-feira de carnaval e eu pensei, não, a gente vai encontrar, até porque ele vai viajar amanhã, então o mínimo que eu espero é que a gente encontre. E aí mandei mensagem para ele, falei, e aí, como é que tá, né, como é que foi o resultado do exame? Porque eu precisava muito conversar com ele, eu precisava muito olhar olho no olho, eu precisava muito entender para onde que aquilo estava indo, ou dar um fim definitivamente naquilo, eu precisava ter essa conversa. E ele falou comigo: não, eu fiz o exame, tá tudo certo, eu não tô mais com Covid. Falei: ah, você topa então da gente encontrar? Ou você vem aqui em casa, a gente marca em algum lugar? Ele falou: olha, hoje não vai dar, porque na verdade eu já tô num rolê com os meus amigos aqui no centro e eu não pretendo demorar aqui não. Aquela resposta pra mim significou o seguinte: olha, eu já tô vivendo a minha vida, estou perto da sua casa, porque eu morava perto do centro, mas não vou te falar onde, porque não quero que você venha. E é isso. Hasta luego.
Eu lembro que nessa sexta-feira, inclusive, era dia de treinar a perna. E eu não sou, como grande fã, como a grande maioria das pessoas, eu não sou muito fã do treino de perna. Mas eu tava tão cheio de coisas na minha cabeça, tudo tava tão insuportável, a minha vida naquele momento parecia estar tão insuportável, que eu fui treinar, e eu fui treinar chorando, eu fiz agachamento chorando, eu fiz leg press chorando, chorei o treino inteiro. Eu lembro que algumas pessoas passavam assim e ficavam, gente, mas que cena é essa? Será que ele tá chorando de dor? Será que... Gente, eu fiz meu treino de perna aos prantos, igual o Letrux. De Obert no treino de pernas aos prantos. E pensando, né, na raiva que eu tava sentindo, ao mesmo tempo, no amor que eu tinha por ele, no fato de que eu precisava ter essa conversa, e imaginando que, sei lá, depois que ele curtisse o carnaval, que ele fosse me mandar mensagem. E eu esperei, tá, gente? Eu esperei o sábado, eu esperei o domingo, eu esperei a segunda, eu esperei uma semana, eu esperei duas. Eu dormia e acordava com o celular do meu lado, esperando que ele me mandasse uma mensagem para pelo menos buscar as coisas que ele deixou no meu apartamento, né? Que ele deixou no meu guarda-roupa. E essa mensagem, ela nunca veio. Eu fiquei meses esperando esse fechamento, esse momento que a gente ia sentar, não para resolver, não para salvar esse envolvimento que a gente tinha, mas que ele ia ter a decência de olhar nos meus olhos, falar que não era o que ele queria, trazer os pontos dele, que eu poderia também olhar nos olhos dele, trazer os pontos que eu tinha, que na época eram: por que, cara, que você me colocou nessa temperatura? Por que que você falou lá no início que queria conhecer, que estava numa vibe de se envolver? Por que que você não me deixou ser a piranha feliz que eu estava sendo naquele dezembro? Por que que você me trouxe todos esses elementos? Por que que você fez parte da minha vida de uma maneira tão intensa? Por que que você se envolveu na minha rotina se isso não era o que você queria? Por que que quando eu voltei de viagem, você me deu uma lista de tópicos, de coisas que você imaginava que eu precisava atender, como se fosse um desafio que você estivesse me dando, trazendo que sim, havia uma viabilidade em nós dois, sendo que hoje, né, do futuro, eu consigo ver que você nunca quis. Por que que você brincou comigo desse jeito? Sabendo das minhas fragilidades, sabendo das minhas questões, porque eu fui muito transparente. Eu sinalizei com palavras, com presentes, com atenção, sabe? Com conversas. Eu deixei muito nítido o tempo todo o que eu queria. Por que que você escolheu seguir o caminho de me punir, de fazer eu sofrer, de me colocar em experiências tão dolorosas para que eu chegasse por minha conta e risco na conclusão de que aquilo não funcionava, e quando efetivamente cheguei nessa conclusão, você não pôde me dar 30, 40 minutos do seu tempo, ao vivo ou no telefone, para ouvir o que eu tinha para te dizer. Você tá indo embora, você tá desaparecendo, você tá me dando um ghost, me deixando dentro desse quarto, nesse apartamento que eu moro há pouco tempo, com os meus pensamentos, envergonhado de mim mesmo, olhando todos os dias para as roupas que estão ali no guarda-roupa, pensando que você ainda vai voltar para buscar essas roupas e que a gente vai ter essa conversa, enquanto você simplesmente vive a sua vida, não responde as minhas mensagens e finge que eu não existo. Foi muito doloroso, gente. Foi muito doloroso. E eu não sei se porque eu tinha muita vergonha de todas essas coisas que aconteceram, de ter me colocado nessa situação, de ter acreditado em excesso nessa história, eu não conseguia compartilhar isso com os meus amigos, eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia dizer que eu estava sofrendo, eu não conseguia dizer que estava doendo, eu não conseguia dizer que isso estava afetando no meu trabalho, eu não queria dizer que eu estava fumando 2 maços de cigarro por dia porque eu estava muito ansioso, e isso era a única coisa que me ajudava a passar por esse momento. Eu passei por isso completamente sozinho. Não porque eu não tinha ninguém, mas porque eu estava envergonhado demais para contar para alguém o que estava acontecendo. E aos poucos, eu fui, de alguma forma, ligando os pontos e começando a ter um olhar crítico para tudo que aconteceu e achar muito injusto o que ele fez comigo. Muito injusto a maneira como ele me tratou. Muito injusto o fato dele nunca ter olhado nos meus olhos e falar: cara, eu tô sentindo que você tá indo numa outra vibe, numa outra direção, numa outra energia. Isso não é o que eu quero. Me doeu muito, me doeu muito. E me deixou cicatrizes muito profundas que eu carrego ainda hoje. Eu acho que, na verdade, eu tô gravando esse episódio porque eu efetivamente não queria trazer essa história aqui, mas eu acho que eu tô gravando essa história e compartilhando com o mundo o que aconteceu
numa tentativa de me dar esse fechamento definitivo para essa história que me machucou de tantas formas. Eu acho que essa é uma carta para mim mesmo, uma carta de perdão, porque eu acho que naquele tempo eu fiz o que eu podia com o que eu tinha, eu tive elementos para acreditar nessa história, eu acreditei, eu fui longe demais, mas eu não era o homem que eu sou hoje, eu não sabia as coisas que eu sei hoje, eu não sabia que ele era a pessoa que ele é, e eu espero que eu consiga efetivamente dar um ponto final para essa história ao colocar essas coisas para fora e não guardar comigo todos esses detalhes como eu guardei por todo esse tempo. O maior aprendizado que eu acho que eu tenho com essa história que eu gostaria de compartilhar é que o amor, na minha visão, ele é um rio que vai fluir naturalmente entre as duas pessoas. As coisas elas vão acontecer, os sinais vão ser dados, a reciprocidade ela vai estar muito evidente, as conversas vão ser leves, você vai conseguir ser você mesmo, você precisa conseguir ser você mesmo, até porque você não vai conseguir sustentar um personagem numa relação duradoura. Você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa provar nada pro outro. Ele não tá numa posição de dizer se você é ou não adequado. Você não tem que se diminuir ou aumentar quem você é pra caber na expectativa daquela pessoa. As coisas elas vão simplesmente ser e elas vão acontecer de uma forma muito natural e muito fluida. Eu sei que o meu maior erro nessa história foi não ter me atentado a esses pequenos sinais iniciais de não reciprocidade. Quando a nossa comunicação mudou, quando eu comecei a ficar com medo de ser quem eu era, de ser espontâneo, de brincar, de falar de amor, de trazer os meus sentimentos. Quando eu vi ele invalidando os meus sentimentos em vários momentos e eu fiquei calado e eu aceitei. Quando eu vi ele sendo palestrinha e querendo me moldar a atender às expectativas dele, mesmo dizendo que não era o que ele esperava e que eu não deveria me transformar em nada além do que o que eu era. De quando ele começou a ter uma postura punitiva em que sempre que parecia que eu não estava atingindo a expectativa ou que eu não estava agindo da maneira como ele esperava, ele simplesmente reduzia a frequência de comunicação, ele não me respondia sobre o que a gente ia fazer no final de semana, ele simplesmente não aparecia e eu comecei a achar que eu merecia, porque de fato eu não estava cumprindo a expectativa dele. Quem sou eu para não cumprir a expectativa do Rei de Copas? Quem sou eu? Essa é a complexidade de uma relação tóxica. Ela é muito bem construída. Ela é tão bem construída que você vai ter uma biblioteca vasta de momentos muito gostosos que você viveu com essa pessoa, de momentos em que ela foi a pessoa mais incrível do mundo, que ela superou as expectativas, que ela fez você se sentir vivo, porque é com base nesse repertório que ela vai te punir, que ela vai te magoar, que ela vai quebrar o seu espírito, que ela vai fazer você achar que tudo que tá acontecendo é sua culpa e que você merece aquilo. É porque esse tipo de relação, ele consegue maquiar por trás da névoa dos momentos bons todos os alertas, todas as red flags, todos aqueles momentos em que a gente se vê bem perto do nosso limite ou até extrapolando o nosso limite. Mas essa biblioteca, essa névoa de momentos bons, ela faz tudo fazer sentido. Parece que você tá lutando pelo seu relacionamento, parece que você tá lutando para construir uma história grandiosa. E isso vem muitas vezes até dos filmes, das séries, dos relacionamentos próximos que a gente assiste, né? Fica parecendo que o amor ele requer esse grande sacrifício, que a gente realmente tem que passar por esses momentos ruins, a gente tem que realmente se ver em situações insalubres para que a gente receba esse shot pequeno, esse néctar, bem pequeno assim, sabe? Numa quantidade mínima de amor, que é o que essa pessoa dá depois de 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros andando sobre uma estrada completamente espinhosa e escura, sabe? Então, eu acho que essa relação, acho que sintetizando também para não me delongar mais do que eu já me delonguei, ela me ensinou que ao menor sinal de não reciprocidade, a gente tem que pular fora do barco. E que a gente não merece ser maltratado e que a gente não precisa negociar com os nossos limites para estar na vida de ninguém, seja essa pessoa um amigo, um ficante, um possível namorado, seja quem for. Nós não precisamos negociar com os nossos limites para manter alguém nas nossas vidas. E eu espero que essa mensagem faça sentido para você em algum nível, assim como ela tá fazendo sentido para mim agora. E eu espero que seja algo que a gente efetivamente não esqueça. Por mais difícil que seja colocar todas essas coisas em práticas, por mais difícil que seja
seja manter os olhos bem abertos em momentos de carência, em momentos em que a gente acredita que a gente achou aquela pessoa, que a gente nunca se esqueça que os nossos limites são inegociáveis e que a gente merece viver um amor pleno, leve e cuidadoso. Por hoje é só tudo isso. Eu espero que essa história tenha feito sentido para você, que você tenha conseguido tirar alguma lição valiosa de tudo isso que aconteceu. E espero também que você nunca se esqueça que você não deve negociar com seus limites para caber nas expectativas de ninguém. Espero te ver na semana que vem com o último episódio da série O Amor é um Jogo de Azar. Até lá!